Você quer vencer as eleições? Hoje é dia 7/10/2022, eu vou fazer minha análise do segundo turno em 5 blocos. Se você quer vencer essas eleições de 2022, você precisa assistir aos 5 blocos, compartilhar com todas as pessoas possíveis este vídeo. São 5 blocos que eu vou explicar exatamente toda a minha análise de segundo turno. Eu começo no primeiro bloco falando do voto de ocasião que aconteceu no primeiro turno das eleições de 2022. O que aconteceu? As pesquisas foram fraudadas. Não sou eu que estou falando isso, é o Greenwald, um dos mais importantes jornalistas de esquerda. Por que as pesquisas foram fraudadas? Ora, como que uma pesquisa um dia antes da eleição vai dar 18 pontos de diferença para um candidato? O que aconteceu no Paraná? Paulo Martins ficou fora do Senado. Por quê? Porque as pessoas fizeram voto útil no Moro, né, para ele vencer o Senado. Então o que aconteceu lá? As eleições foram alteradas no Senado do Paraná por causa das pesquisas. As pesquisas foram fraudadas para favorecer. Todas as pesquisas favoreceram os candidatos de esquerda. Chegamos ao absurdo no Rio de Janeiro, a pesquisa cravar 30% de diferença. Não foi 30% de diferença equivale a 100% de votos a mais para o Castro, no Rio de Janeiro. Isso é uma aberração. O que aconteceu no primeiro turno? Vamos lá. Lula fez 48,4%, Bolsonaro fez 43,2%, foram 6 milhões de votos de diferença. Quantos votos aqui foram de ocasião por causa das urnas? Quantos votos foram de ocasião por causa das urnas? O que é voto de ocasião? A pessoa vota no cara que vai vencer as eleições, no candidato que vai vencer as eleições. Foi o que aconteceu lá lá no Paraná com o Moro. O Moro foi beneficiado pelas pesquisas, certo? Então, desses 6 milhões de votos a mais que o Lula fez, quanto as pesquisas influenciaram esses votos aqui? Na minha opinião, hoje, as eleições estão empatadas. E eu vou mostrar para vocês, nesses 5 blocos, por que as eleições estão empatadas. Para vocês terem uma noção, 6 milhões de votos não tem como virar. O Aécio buscou contra a Dilma 5 milhões de votos em 2014 e nós tínhamos muito menos gente votando. Tá? Então, o bloco 1, eu falei do voto de ocasião. O Lula ficou em primeiro no primeiro turno por causa única e exclusivamente da fraude nas pesquisas. Não sou eu que estou dizendo que teve fraude nas pesquisas. É o Greenwald. Pode olhar lá no Twitter. No bloco 2, eu vou falar sobre a migração de votos. O que aconteceu de migração de voto? São 10 milhões de votos que não foram para Lula nem para o Bolsonaro no primeiro turno. Né? A Tebet fez 4.900.000, o Ciro fez 3 milhões. Disso aqui, o que aconteceu? O voto útil migrou do primeiro turno, migrou todo o voto útil, desidrataram o Ciro, desidrataram a Tebet e desidrataram a Soraya. Desidrataram o Novo. Todo mundo fez voto útil no primeiro turno. Acontece que as pessoas têm a falsa impressão de que o que sobrou de votos é metade-metade. Não é metade-metade. O que sobrou de votos é 66% para o Bolsonaro, 33% para o Lula, ou 70-30. Por quê? Eu considero o Ávila e o Padre migrando 100% para o Bolsonaro, a Soraya migrando 60%, e a Tebet e o Ciro migrando 66% dos votos. Por quê? Porque os caras já fizeram voto útil no primeiro turno. O Ciro perdeu 10% de 18 para 22. Esses 10% do Ciro de 18 para 22, ele fez 12,5% em 2018. Para esse ano que ele fez 3%, esses votos já migraram para o Lula via voto útil. Parte disso o que sobrou vai para o Bolsonaro. E eu tô fazendo uma análise aqui fria. Eu tô colocando que 66% da Tebet, do que sobrou, vai para o Ciro. Tem gente que diz que é impossível isso. Mas eu acho aqui que a gente tem toda a chance dessa migração acontecer. São 4 milhões de votos. Dos 6 milhões de votos, tira tudo, só pega a diferença dos 10 milhões de votos que não foi para o Lula e não foi para o Bolsonaro. 4 milhões de votos aqui de vantagem para o Bolsonaro nos votos que sobraram. Então a diferença ficou 2 milhões de votos. No bloco 2 é a migração, que as pessoas vão falar, migração,
Mas como é que vai ser a migração do que sobrou? Migração do que sobrou, para mim, tem essa característica aqui, a gente vai ver depois. No bloco 3, vamos lá para o bloco 3. Os estados. Vamos lá. O que aconteceu no primeiro turno em São Paulo? 47,7 a 40,8 pro Bolsonaro em São Paulo. Gente, vocês precisam ir votar. Não tem como no Sudeste, vocês têm que compartilhar isso com todos os amigos. Cada voto é diferente. O Sudeste fez uma abstenção muito maior do que o Nordeste. Se nós tivéssemos a abstenção do Nordeste no Sudeste e a abstenção do Sudeste no Nordeste, a eleição tinha acabado empatada. Praticamente, 1 milhão de votos de diferença. Vocês não podem viajar nas eleições, vocês têm que votar. Cada um voto é importante. Então vamos lá, eu estou considerando que o apoio do Garcia em São Paulo por Tarcísio, que são 20 pontos percentuais, vai elevar para a votação do Bolsonaro de 47 para 57 no segundo turno. E o Lula vai subir 2,5 pontos em São Paulo. Esse que eu estou considerando. Mas faz diferença? Faz diferença. O trabalho dos políticos engajados, 300 prefeitos de São Paulo apoiando o Bolsonaro, vai fazer muita diferença aqui. Lembrando que, em 2018, Bolsonaro fez 68% no segundo turno. E eu estou colocando aqui para ele, na minha estimativa, 57%. Nós vamos checar se eu vou acertar ou vou errar. Mais 1,7 milhões de votos para o Bolsonaro em São Paulo no segundo turno de 22. Minas Gerais, o Zema, que ficou neutrão no primeiro turno, está apoiando o Bolsonaro com muita força. Muita força. São 600 prefeitos de 837 apoiando o Bolsonaro no segundo turno. O Bolsonaro perdeu em Minas Gerais. 48,3 a 43,6 em 12 milhões de votos válidos em Minas Gerais. Eu estou propondo que o Lula fique estável, porque o apoio do Zema e o Mineiro ele tem um sentimento anti-PT. Vai virar 52, olha o meu número aqui, segundo turno em Minas Gerais. Vamos checar se eu vou acertar isso aqui depois. 52 a 48 para o Bolsonaro. O Zema está muito engajado na campanha, são 600 prefeitos, né? Mais 1.100.000 votos para o Bolsonaro aqui. Extra. Rio de Janeiro, mesma coisa, 8 milhões de votos válidos. Gente, o Rio de Janeiro, abstenção absurda. Vocês precisam ir votar. Aonde o Bolsonaro está vencendo, vocês precisam ir votar. Fez 51 a 40 no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é um estado que tem muito antipetista. Tem muita gente do exército lá. Eu estou propondo 60 a 40 lá, mais 800.000 votos para o Bolsonaro. São 3,5 milhões de votos nesses 3 principais estados de votação do Brasil, os 3 maiores colégios eleitorais. Eu estou propondo 3,5 milhões de votos para o Bolsonaro a mais. Lembrando que a diferença lá foi de 6 milhões. Isso aqui conversa com o bloco 2. Tem cruzamento de dados, né? Então não é aqui isso mais aquilo. Não é. A eleição está empatada. No Nordeste, o que vai acontecer? Não vai ter o voto de cabresto. O que é? É aquele que os caras levando as pessoas para votar de ônibus, comprando voto. Isso acontece muito no Nordeste. Muito. E não vai acontecer no segundo turno. Não tem eleição para deputado estadual, não tem eleição para governador, não tem. Não tem. Isso vai fazer uma diferença enorme. Eu não vou estimar nada no Nordeste. Eu vou deixar o Nordeste igualzinho ao primeiro turno. Tá? Esse é o bloco 3, estados. Então, bloco 1, voto de ocasião. Bloco 2, a migração. Bloco 3, estados. Prestem atenção. Se vocês querem vencer as eleições, vocês precisam compartilhar esse vídeo, divulgar esse vídeo. Bloco 4, abstenção. Olha que coisa, olha o que aconteceu no primeiro turno. A abstenção no Nordeste, nesses 4 estados aqui, Maranhão, Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte, aqui são quase 20 milhões de votos, 15 milhões de votos. O Lula fez 11 milhões e 500 mil votos nesses 4 estados que o PT venceu no primeiro turno, agora, com uma abstenção de 18,5%, 18,70%, baixíssima, porque as pessoas foram levadas a votar. Eu proponho aqui que a abstenção média das eleições foi 20,95% no primeiro turno.
Eu acho que a abstenção vai subir para 23. O Lula vai perder aqui 700 mil votos. Só que não são só esses 4 estados. Nesses 4 estados, não tem mais eleição para governador. Acabou no primeiro turno. Aqui a abstenção vai ser enorme, as pessoas não vão ir votar. Não tem mais eleição para deputado, para governador. Não tem mais, acabou. É só para presidente. Nesses 4 estados do Nordeste. Aqui vai ser muito prejudicada a campanha do PT. Ele vai perder no Nordeste 1,5 milhão de votos em abstenção no segundo turno. Isso quer dizer o quê? Ele não precisa 1.800.000 votos para vencer as eleições. Ele precisa de 1.800.000 mais 1,5 milhão que não vai votar. No mínimo 1,5 milhão. Que eu estou estimando isso pela abstenção média do Brasil. Mas vai ser maior lá. Vai ser maior no Nordeste. Então esse ponto 4, gente, vocês precisam ir votar. Vocês querem ganhar as eleições? Vocês precisam ir votar. Cada um voto é importante. As eleições hoje estão empatadas. A eleição hoje no Brasil está empatada. Eu estou mostrando aqui para vocês por que está empatada a eleição. Vocês querem ganhar? Eu vou dizer para vocês como ganhar no bloco 5. Estratégia. O candidato Moro, que venceu o Senado, lançou o Vem pra Urna. Abstenção no Paraná altíssima, principalmente na capital. O antipetismo voltando, muita gente que fez o voto de protesto na Tebet, na Soraya, não quer o PT de volta. Não quer retrocesso. Outra coisa, vocês querem virar voto? Gente, quem quer vencer a eleição tem que virar voto. Outra coisa, o PT vai ter... se o Bolsonaro for mantido na presidência, se o Bolsonaro, a chance de manter o auxílio emergencial é altíssima. Se o Lula vencer... vai acabar o auxílio, a probabilidade de acabar o auxílio emergencial é muito grande. Vocês têm que comunicar isso para as pessoas mais humildes. Que a gente reduziu o preço da gasolina, que o desemprego está no menor nível em 7 anos. Vocês têm que conversar, explicar. Né? Outra coisa, o engajamento dos políticos. Câmara de Deputados, o Senado foi tomado por apoiadores e partidos que apoiam, de direita, que apoiam o Bolsonaro. O engajamento dos políticos e dos prefeitos vai mudar a cara dessa eleição. Principalmente, você que é político, eu sei que você vai ler, eu sei que vão ser milhões de pessoas que vão assistir esse vídeo. Você precisa engajar a campanha. A esquerda não defende a democracia precisa, cada um ter um tempo. O PT ficou 14 anos no poder. Precisamos agora de 14, 16 anos no poder da direita. Isso é democracia, né? Outra coisa, microempresários, mais empresas. Eu sei que milhares, talvez milhões de empresários vão assistir esse vídeo. Você que emprega 2 pessoas, 5 pessoas, 10 pessoas, 1.000 pessoas, você tem que fazer a sua parte. Conversar com cada eleitor, explicar o momento do Brasil. Virar voto. Como diz o Salim Matar, depende da gente trabalhar para ganhar uma eleição que está hoje empatada, que está hoje polarizada. Não é por causa do Bolsonaro, é por causa do Brasil, por causa da democracia. A gente precisa de um governo de direita no Brasil mais um tempo para vencer essas eleições. E as eleições estão empatadas. Só depende de você que está me assistindo. Compartilhe esse vídeo com mais gente possível. Para virar essa eleição, depende do teu esforço, de cada um de nós, voto por voto. Não deixem de ir votar. O Bolsonaro ficou atrás no primeiro turno, por tudo isso que eu falei agora, mas por conta principalmente da absurda abstenção nos estados em que ele liderou. As pessoas não foram votar e no Nordeste todo mundo foi votar. Conto com vocês, obrigado. Compartilhem esse vídeo, me marquem. Nós estaremos juntos nos bons e nos maus momentos. São 3 semanas ainda de campanha, é muito tempo. Muita água vai rolar embaixo dessa ponte. Você pode vencer as eleições compartilhando esse vídeo com todos os seus amigos e no feed me marcando. Nós estamos juntos. Um abraço a todos.